Olá! Dando continuidade então à nossa disciplina de PHP, eu quero comentar com vocês o seguinte. Eu tinha dito que a data máxima de entrega seria dia 31 de março, mas não. Nós tivemos ontem uma reunião dos professores e as atividades terão que ser entregues para mim até o dia 24. Por quê? Porque eu tenho que repassar essas notas e fechar os diários até o final da semana, tá? Porque nós estamos sem técnicos administrativos na universidade, está em processo de contratação, renovação de contrato, etc. Então, o próprio coordenador que vai ter que fazer todo esse trâmite burocrático de fim de semestre. Dessa maneira, nós temos que encerrar tudo até o dia 24. Então, eu vou passar o mais rápido possível todas as demandas de PHP que eu quero que vocês façam, tá bom? Lembrando que nós teremos aí mais algumas aulas introdutórias ao PHP e teremos um desafio, que é onde vocês irão verdadeiramente praticar, pesquisar e realizar as atividades, tá bom? Lembrando que essas atividades vocês podem ficar à vontade, fazer em grupos, 4, 5 pessoas, não tem problema. Apenas lembrando que a envio pela plataforma precisa ser individual, que é a forma que eu tenho de corrigir é quando vocês fazem a entrega pela plataforma. Lembrando também que a linguagem PHP, como qualquer outra linguagem de programação, é algo extremamente complexo e existem muitas minúcias e muitos detalhes. Não adianta nós ficarmos buscando aprofundar em cada ponto específico dessa linguagem. Nós precisaríamos de pelo menos aí 300, 400 horas. Então, o que a gente faz é uma visão geral, uma visão macro de como funciona uma aplicação web, que é o que nós já fizemos, essa discussão de cliente, servidor. Passamos alguns comandos. Eu vou compartilhar com vocês um código PHP de CRUD que vocês utilizarão como base para depois desenvolverem a atividade final, que é o desafio. Dessa maneira, olha só, na nossa última aula eu fiz esse código de testes aqui com vocês, tá? O que eu vou fazer agora é pegar tudo isso e fazer aqui um comentário, olha só. Fazer aqui um comentário. Isso. Pronto, eu comentei todo esse código. Dessa maneira, se a gente recarregar aqui, só vai estar o Hello World que está aqui acima, tá bom? Tudo bem, vamos deixar dessa maneira. Eu vou até colocar aqui um HR em HTML, né? Se está fora das tags PHP, é HTML. Se está dentro das tags PHP, é código PHP. Certo. Vamos comentar um pouco, vamos seguir o nosso tutorial e vamos comentar um pouco aqui sobre as variáveis, tá? Vocês que já programam em outras linguagens sabem que eu tenho variáveis de diferentes tipos. No PHP, eu não preciso definir o tipo da variável antes de começar a utilizá-la. Eu posso utilizar diretamente. Porém, contudo, não é proibido também que você defina as variáveis. Olha só quais são os 8 tipos de variáveis que o PHP possui, tá? O PHP possui aqui 8 tipos de variáveis, que são os que estão descritos aqui. Então, eu tenho o integer, que são números inteiros. Eu tenho o double, que me permite aí números decimais de ponto flutuante. Esse arquivo aqui é o arquivo de anotações que eu sempre compartilho com vocês. Desde o início da nossa aula, eu tenho aqui as anotações que eu vim fazendo, tá, com vocês. Claro que essas anotações são paralelos às nossas aulas até agora, né? Essa é a 13ª. Então, depois eu compartilho com vocês, tá? Assim, deixa eu até anotar aqui, ó, que nós estamos aqui na aula 13. Vamos até colocar um fundo aqui. Isso. Aula 13. Assim, eu tenho também os doubles, o boolean, que é verdadeiro ou falso.
bebendo água. Sim ou não, 0 ou 1, etc. Eu tenho o null, que é um tipo especial que contém apenas um valor como nulo. Eu tenho a string, também todo mundo conhece string. Eu tenho array. O array é uma coleção de valores, é um grupo de valores. Eu posso ter array dentro de array, etc. Né? Vocês também já trabalharam muito com array. Inclusive, quando nós programamos em Python, eu fiz algumas atividades usando array. Nós temos os objetos. O que é o objeto? O objeto é a existência de uma classe. A classe é o modelo em que eu defino e depois eu instancio essa classe e eu tenho um objeto. O objeto é o fundamento do paradigma de programação orientada a objetos, que vocês já conhecem. Ou Object Oriented Programming, né? OOP também. E eu tenho um outro tipo de variável chamado resource. Resource é recurso. O que é o recurso? Eu posso, por exemplo, abrir um arquivo texto para gravação. Vocês sabem disso. Nós fizemos gravação de arquivos texto, né? Manipulação de arquivos é algo básico em qualquer linguagem de programação. Você tem a manipulação de arquivos e eu preciso identificá-lo no meu sistema através de um recurso. Beleza. Então aqui eu tenho alguns exemplos de números inteiros, números de ponto flutuante. Eu tenho aqui o formato boolean, o null, a string. Aqui eu tenho as variáveis sendo definidas. Dentro da string, eu tenho alguns códigos especiais. Isso aqui acho que vale a pena uma demonstração aqui para vocês. Vamos lá. Olha só. Eu posso vir aqui. Vamos ver se aqui ele vai aceitar o print. Porque eu estou direto na web, né? Aceitou. Tiago. Eu quero que na linha de baixo saia a palavra professor. Então, eu preciso quebrar a linha, tá? Vamos ver como é que a gente pode quebrar essa linha. Olha aqui. Barra N, New Line Character, barra R, barra T. Certo, vamos olhar então aqui. Tá, isso aqui é um outro. Vamos fazer um teste aqui. Barra N, professor. Eu vou executar. Não, não deu. Vamos voltar aqui. Ok. Isso. O que ele não está aceitando aqui? Echo. Ah, tá. É porque eu estou no formato web. Se eu chamasse ele via console, eu teria isso, tá? Vamos ver aqui o que está acontecendo. PHP index.php. Perfeito. Olha só que interessante. O barra N, ele quebra a linha, tá? Só que como eu estou aqui na web em HTML, não adianta eu quebrar a linha HTML que ele não vai quebrar, tá? Ele continua na frente. Se eu olho o resultado da execução dele no shell, eu tenho aqui, ó, Tiago, quebrou a linha, professor, certo? Se eu colocar um outro barra N aqui e executar, eu vou quebrar a linha duas vezes, tá? Ah, mas eu quero quebrar a linha aqui no HTML. Tá, aí o que nós vamos fazer? Aí eu tenho que usar uma tag HTML. Breakline. Viram a diferença? Lembrando que o resultado da execução de um código PHP é o quê? É um HTML, tá? O resultado é HTML. Eu faço o processamento e ele no final solta o HTML. Beleza. O que mais que eu posso fazer aqui no meu código PHP? Existe também o conceito de constante. Para que serve constante? É um valor que não vai se modificar. Então, eu posso definir o seguinte, ó, define. Eu vou criar uma constante de nome aplicativo, que vai conter o nome do meu aplicativo. Gestor comercial 1.0. Tá. Eu vou executar. Ah, falta o ponto e vírgula, né? Eu vou executar.
Isso. Vocês viram que quando estava sem o ponto e vírgula, ele deu um erro, né? Olha aqui. Eu tiro o ponto e vírgula, executo, não mostrou nada. Vamos vir aqui agora no console, PHP, index PHP. Aqui. Por quê? Porque o código de erro não está configurado para ser exibido no PHP. Isso aqui é um macete, tá? Da programação em PHP. Por padrão, e por uma questão de segurança da aplicação, ele não mostra aqui o resultado do erro. Olha, mas aqui quando eu executo através do console, eu tenho PHP, index PHP, parse error, syntax error, unexpected echo. É inesperado o echo, porque eu estou sem ponto e vírgula, ele imagina que é uma linha de comando só, até o echo. Então eu tenho que vir aqui, colocar um ponto e vírgula, para encerrar essa linha. Aí ele não vai dar esse erro, mesmo que eu execute aqui pelo console. Certo? Beleza. E aqui também, né? Esse valor da variável eu utilizei, dessa constante eu utilizei e eu posso usá-lo junto aqui com os meus comandos. Ponto. Lembrando que ele é case sensitive. Então, se a minha constante se chama aplicativo, eu tenho que colocar aplicativo. Isso, vamos executar. Aqui, ele juntou, né? Lembrando que o que faz o concatenar no PHP é o ponto, aqui com o gestor comercial. Muito bem. Então, isso é uma constante. E o PHP possui algumas constantes mágicas, que eu não vou entrar nesse caso aqui, por enquanto, que a gente não precisa nesse momento. Tipos de operadores. É importante também nós falarmos sobre os tipos de operadores. Eu tenho operadores aritméticos, eu tenho de comparação, lógico, de definição, de assignment e condicionais ou ternários. Vamos passar rapidamente, é coisa que vocês já sabem, tá? Então eu tenho aqui, vou até salvar isso no nosso arquivo. Eu tenho aqui os operadores soma, subtração, tá? Multiplicação, divisão, módulo. Módulo é o resto da divisão. Tá? Mais eu incremento, menos eu decremento. Depois eu tenho os operadores de comparação. Para comparar se é igual, eu utilizo o double igual, né? O duplo igual. Aqui é o diferente, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Eu tenho os operadores lógicos. Operadores lógicos são aqueles utilizados nas equações lógicas. Eu tenho o e, o ou. Esse aqui também é o e, esse aqui é o ou. E esse aqui é o not. Tá? Eu prefiro utilizar sempre a palavra escrita por questões de visualização do código, mas fica a critério de vocês o que utilizar. Eu tenho também os operadores de assignment, que é o de definição. Que é o igual, eu falo que uma variável é igual a outra. Eu tenho o que soma as variáveis, que diminui, que multiplica, que divide, e que pega o módulo e soma. Tá? Então, também tem esses operadores. E os operadores condicionais para você fazer uma expressão na própria linha, como se fosse um if. Tá? Não vamos entrar em detalhes nisso daqui, que eles são mais complexos. Bom, para fazer uma decisão, nós temos aqui o velho conhecido if, o if-else. If, condição, o código para ser executado se a condição é verdadeira, o código para ser executado se a condição é falsa. Vamos fazer esse código aqui. Olha só, eu vou voltar aqui agora para o meu PHP. Eu vou vir aqui, eu vou até fazer um comentário nessa linha. Eu vou fazer um comentário nessa linha. Eu vou deixar todo esse código aqui para vocês copiarem depois, se vocês quiserem. Mas aqui vamos falar um pouco sobre o if. Olha só, sempre que eu estou trabalhando em PHP, vou até pegar o link dessa nossa aula e eu vou salvar lá no nosso arquivo. Isso. Se eu estou trabalhando em PHP, é importante sempre eu usar o comando echo para ver o que está acontecendo, ou então usar um debugger. Eu vou executar aqui, nada vai aparecer a não ser meu HR que eu coloquei lá em cima. $d, a variável d,
eu estou utilizando uma função chamada date. Essa função tem um parâmetro. O parâmetro que eu estou utilizando é a letra D. O que isso vai fazer? Vamos olhar. Uma forma interessante é você abrir aqui, ó, php.net/d. Perdão, aqui não é /d não. É php.net/date. Posso escrever aqui também, ó. Date. Muito bem, achou. Formata a data local. Então vamos olhar o que está acontecendo aqui. Date, tem aqui um exemplo, outro exemplo. Vamos descer mais. Aqui tinha que ter o local que ele me mostra quais são os formatos. Formatos aceitos, ó. Accepted. Eu tenho aqui. Para que serve o D? A representação textual do dia. 3 letras. Legal. Então vamos executar esse código. Vamos dar um echo aqui no D. Ponto e vírgula. Executa. Set. Esse set vem de Saturday. Saturday é sábado. Então ele traz a representação. Legal. Vamos voltar aqui para o nosso if. Se o D for de Friday, ele vai mostrar, tenha um excelente fim de semana. Se não, tenha um ótimo dia. Então vamos pegar isso aqui, esse código. Vou copiar. Vamos modificar um pouco isso daqui. Lembrando que, diferente do Python, a indentação não é obrigatória, mas, claro, recomendada, né? Então aqui, ó, se for sábado, hoje é sábado. Hoje não é sábado. Vamos executar o nosso código? Hoje é sábado. Por quê? Porque o resultado foi set, de Saturday, tá? Se eu quiser, eu posso dar mais um espaço aqui no meu código para melhorar a minha visualização. Então, vamos colocar aqui um BR, né? BR. Isso. Uma coisa errada aqui nesse código. Vamos voltar. Ah, tá. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse echo aqui. Isso, hoje é sábado, melhor. Então ele fez aqui o if. Então é um comando if simples, tá? Claro que você pode fazer um if mais complexo, um if dentro do if, etc. E eu posso também utilizar um switch. Switch é uma chave, né? Ele faz um case e mostra aqui qual é o dia da semana. Isso aqui são estruturas decisionais, eu não vou entrar em detalhes, estou só comentando com vocês. Eu posso também trabalhar com loops dentro do PHP. Vocês já estão acostumados com outras linguagens de programação. Então vamos fazer aqui um teste de um loop. Eu tenho aqui a variável a é 0, b é 0. O i é igual a 0, o i é menor do que 5 e aqui o i mais mais. Eu tenho a inicialização do meu for, a condição e o incremento e o código para ser executado. Vamos pegar então esse código aqui. Isso. Muito bem. Shift Tab aqui eu retorno, né? Bom. Testando o loop. Tá, eu vou executar. Não aconteceu nada, ainda bem, porque eu não pedi para ele exibir, não mostrar nada. Vamos analisar esse código. Ele começa o i. Geralmente a gente utiliza a variável i como a variável do loop, tá? Mas você pode usar qualquer variável. O i é 0 até que o i seja menor, enquanto o i seja menor do que 5. Então ele vai executar para o i0, para o i1, para o i2, para o i3 e para o i4. I mais mais. Aqui ele vai fazer uma somatória, tudo bem, mas eu quero fazer diferente. Eu quero mandar ele exibir o valor de i. Ponto e vírgula. Isso. Isso. O i é 0,
o i é 1, é 2, é 3 e 4. E as variáveis que começaram aqui com os valores 0, olha o que aconteceu. O a vai adicionar 10, o b vai adicionar 5. Então, o que eu posso fazer? Além de mostrar o i, eu posso mostrar também as outras variáveis. Vamos até fazer diferente. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou mostrar o seguinte, eu vou mostrar a variável i, vou dar um espaço. Vamos até melhorar aqui, ó. I. Isso, depois eu vou ter aqui o a. O a. Vamos fazer o seguinte, para o nosso código ficar mais organizado. Só fazer um teste novamente. I. Isso, o i. O i vale 0. Isso. Aqui agora eu vou colocar um BR. Isso. I e o i. Beleza. E antes de começar meu for, eu vou colocar aqui também um outro BR. Olha só. Que é o break line. Executa. E 0, 1, 2, 3, 4. Tá. Só que além do i, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar o valor das outras variáveis. Só para verificarmos se o for está funcionando. Então aqui eu quero que ele mostre o a, o b. O a, o b. Isso. IAB, IAB. Ah, bacana. E para ficar mais legal ainda, eu vou colocar também um tracinho aqui para dividir a cada iteração do meu loop. Faltou ponto e vírgula. Isso, ó. Primeira vez que passou no loop, o i é 0, o a é 10, o b é 5. Lembrando que eu inicializei o a com 0 e o b com 0. Depois, o i é 1, o a é 20, por quê? Porque a cada passada no loop eu aumento 10. A cada passada no loop eu aumento 5. E por aí vai. Isso, 50, 25. Legal, esse é o for, que é o loop que vocês estão acostumados. Além do for, eu também posso utilizar um while. Posso utilizar um do while. Então, eu posso utilizar um for each. Vamos fazer um teste aqui do for each, só para a gente conhecer. Vamos lá. Eu sempre gosto de vir aqui, colocar um... Peraí, deixa eu copiar aqui. Echo BR. Eu vou colocar um outro BR para saltar duas linhas. Aqui eu tenho um array, né? O que é um array? Isso. Um array é um conjunto de valores. O meu array é 1, 2, 3, 4, 5. Essa vírgula, esse espaço aqui após a vírgula é opcional. O seu código apenas tem uma melhor visualização. Para cada valor dentro do array, eu vou passar uma vez aqui dentro. Então aqui o valor é tal. Vamos fazer um teste nesse código. O valor é 1, o valor é 2, 3, 4 e 5. Se eu acrescentar mais um valor aqui e executar, ele vai passar no meu array mais vezes. 5. 5. 2. Não deu tempo dele salvar. Mas por que não passou aqui? Array 1, 2. Não está salvando aqui. Então vamos voltar do jeito que estava. Isso. Deixa eu parar aqui meu código. Executar novamente. Deve estar com algum problema de conexão, que ele não está conseguindo executar. Foi. 5. Coloquei entre aspas. Beleza. For. Agora foi. Zwei. Aí, zwei. Vamos pegar mais um aqui, mudar para um outro aqui. Uno. Beleza.
Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, aqui eu tenho um for each para dentro do array, eu já construí aqui um array, tá? Pessoal, lembrando que eu estou passando algumas características da linguagem, sabendo que vocês já têm uma carga de programação. Então, nós estamos comentando, passando aqui algumas características da linguagem, tá? Muito bem, eu tenho break, continue, não vamos falar por enquanto, porque não adianta nós passarmos tudo da linguagem, assim como eu falei. Então, eu vou fazer um comentário aqui nos códigos principais. Array. Posso criar um array numérico. Nós utilizamos essa função para criar um array, como vocês viram aqui. Posso criar um array também, colocando diretamente, ó, o item 4 do array vai ter esse valor, o item 3 vai ter esse valor. Lembrando que o array se inicia por 0. Uma curiosidade, a linguagem Visual Basic, ela possuía o Option Base, que eu nunca vi isso em outra linguagem. O Option Base me permitia escolher se eu queria que o array começasse em 0 ou em 1. Tá? Mas as linguagens geralmente começam um array sempre no 0. Um array associativo, aqui é onde eu vou utilizar uma chave valor, igual a gente fazia aquelas tuplas lá no Python. Chave valor, eu também tenho aqui. Posso ter um array multidimensional, que é um array dentro de outro array. Tá? É isso. Strings. Nós já falamos sobre as strings que vocês podem trabalhar. Né? Eu tenho aqui algumas funções, por exemplo, tamanho da string, posição da string, etc. Vamos fazer um teste então aqui sobre o tamanho e a posição da string. Eu tenho todo esse código aqui. Eu não vou apagar o código, vou deixar para vocês, claro. Só que eu vou colocar um comentário. Beleza. Ah lá. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma string. Nome é igual Thiago. Echo, nome. Beleza. Eu quero saber quantos caracteres tem em nome. Echo, string length de nome, ponto e vírgula, 5 caracteres, tá? Thiago, minha universidade é a UENG, beleza. 28 caracteres, correto? Claro, a gente pode até sempre organizar o código, não é isso, pessoal? Olha lá. Pronto. Nome. O que eu vou fazer agora? Eu quero saber aonde dentro da string tem a palavra uni. Então, vamos lá. Vamos utilizar o string position aqui, ó. Então, vamos lá. Echo, string position. String position, vamos lá, da variável nome, vírgula, eu quero encontrar uni. Onde que existe esse uni dentro de nome? Uni. Peraí, string length, nome, 28, 6. Nós não demos espaço aqui, aí o código fica bagunçado, né? Olha só, ele está falando que uni começa no 6. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, mas é o 7. Não, mas começou no 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A palavra uni foi encontrada dentro iniciando na 6ª posição. Certo? Muito bem, pessoal. É isso aí. Nós vamos parar aqui um pouquinho. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo sobre PHP.